Bem, pessoal, professor Guilherme aqui, tá? Nós vamos começar agora a correção da primeira semana em relação ao PET 6. Lembrando que eu já trouxe uma aula sobre esses assuntos, né? Nós vamos trabalhar agora com as equações do segundo grau, só que do tipo incompleta, né? Aquelas em que a variável agora vai ter o expoente máximo igual a 2, né? Eu já postei uma aula sobre esse assunto, tá bom? Aconselho que vocês assistam ela para aprender os conceitos e os detalhes da solução de uma equação desse tipo. Então, indo direto aqui para as atividades, tá? Um prefeito de uma cidade reservou um terreno quadrado de lado medindo x metros para a construção de uma área de lazer. Ao analisar o projeto, o engenheiro solicitou uma ampliação do terreno em 90 metros quadrados para que a área de lazer totalizasse 414 metros quadrados. Observe a figura abaixo e a solução proposta para encontrar o valor de x do lado do terreno quadrado original. Então ele traz aqui, tá, a situação. Então você tem um quadrado de lado x, né? Tá vendo aqui x, e a área, pessoal, é dada por essa expressão que está aqui dentro, ó, x ao quadrado. Afinal, a área de um quadrado é dado pelo produto da base pela altura ou largura. Então, x vezes x dá essa expressão x ao quadrado. Então, o que ele pensou? Essa área mais essa área que vai ser anexada de 90 metros quadrados, essa soma tem que dar justamente 419 metros quadrados. Por isso que ele montou essa equação. E uma equação desse tipo é uma equação do segundo grau, tá, pessoal? Uma equação polinomial do segundo grau. E ela sempre vai ter estrutura ax ao quadrado mais... aqui tem um erro, tá? Que seria ax ao quadrado mais bx, tá? Não é bc, é bx mais c. Enfim, ele traz aqui os outros conceitos, né? Possíveis soluções, tal, fala de alguns coeficientes, mas no nosso caso a gente não vai falar sobre esses coeficientes, tá bom? Então, observe o seguinte, pessoal, vamos aqui no exercício 1, certo? Ele fala o seguinte, agora é com você, explicite o valor dos coeficientes A, B e C, nas equações de segundo grau abaixo, apresente o conjunto de solução de cada uma das equações dentro do conjunto dos números reais. Então, a gente busca soluções dessas equações. E é como eu falei, pessoal, para solucionar uma equação desse tipo, aqui eu vou fazer uma divisória, tá bom? São 4 alternativas, vou fazer uma divisória aqui para a gente resolver. Então, nós vamos fazer A, B e C, né? A, B, C e por último D. Ora, para resolver uma equação desse tipo, eu sempre falei, né? Isolem x ao quadrado, de preferência do lado esquerdo da equação. Então, a equação x ao quadrado menos 9 igual a 0 é equivalente à equação x ao quadrado igual a 9. Afinal, troco o 9 de lado, troco o sinal. Se é negativo, vai positivo. Como é que eu faço para excluir essa potência 2? Eu esqueço ela, considero o valor positivo e negativo da raiz quadrada do 9, tá? Não se esqueçam disso. Então, observa, a raiz quadrada do 9 é igual a 3. Então, as soluções são mais 3 ou x pode ser igual a menos 3, ok? Afinal, raiz quadrada de 9 é 3, então você tem que considerar o valor positivo do 3 e o valor negativo do 3. Então, as soluções são x igual a 3 e x igual a menos 3. A outra, a mesma coisa. Vou isolar x ao quadrado, e um dos lados da equação vai ficar x ao quadrado igual a 4 positivo. Então, eu esqueço o expoente 2, né, para isolar esse x, só que eu considero o valor positivo e negativo da raiz quadrada do 4, que a gente sabe que é 2 ou x igual a menos 2. Afinal, raiz quadrada de 4, que é sempre positivo, vale 2, considerando o valor positivo e negativo, mais e menos 2, certo? A outra equação, x ao quadrado menos 36 igual a 6. Ora, mesmo processo, x ao quadrado igual, passo 36 para lá, fica positivo. Então, vai ficar, esqueço o expoente 2, considero o valor positivo e o negativo da raiz quadrada de 36. Qual é o número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 36? 6. 6 vezes 6, 36. Então, esse x vale 6
ou x igual a menos 6. Guilherme, você não precisa colocar mais 6 aqui? Não, não precisa. Sempre que você não tem um sinal ali, claro, né? A gente sabe que é positivo. E por último, pessoal, a equação x ao quadrado mais 9 igual a zero. Observa que quando eu isolar x ao quadrado, vai ficar x ao quadrado igual a menos 9. Lembra o que eu falei? Quando você isolar x ao quadrado, né? Isolar ele, até pegando, às vezes tem um número aqui, um coeficiente, já passando dividindo. Quando você isolar x ao quadrado, se o lado direito for negativo, a gente sabe que uma equação como essa não tem solução, ou seja, é um conjunto vazio. Por quê, Guilherme? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar menos 9? Não pode ser positivo, afinal, se x fosse positivo, positivo vezes positivo é positivo. Esse número é negativo, é impossível. E se o x, por acaso, fosse negativo, um negativo multiplicado por ele mesmo acaba sendo positivo. Então, não há possibilidade para a solução dessa equação, certo? Então, continuando, tá? Aqui, agora na E. Novamente, vou fazer a divisória. Passar aqui. E, F, G, H. Então, copiando a equação E, vai ficar x ao quadrado menos 16 igual a zero. Logo, x ao quadrado igual a 16. Esqueço a potência e considero o valor positivo e negativo da raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é 4 positivo. Então, as soluções são mais 4, né? Ou simplesmente 4, ou x igual a menos 4, certo? Essas são as soluções. Lembrando que o conceito de solução é, quando você pega esse valor de x e joga aqui dentro, você vai observar que essa equação vai ser verdadeira. Ou seja, o valor numérico desse lado vai ser igual a zero. Então, menos x ao quadrado mais 4 igual a zero. Olha só, quando você isolar, pessoal, observa que vai ficar menos x ao quadrado igual a menos 4. Aí você fala, Guilherme, aqui o lado direito é negativo, não tem solução. Calma, afinal, ó, x ao quadrado não está isolado. Você tem um negativo aqui atrapalhando. Esse negativo é como se fosse um menos 1 multiplicando x ao quadrado. Então, o que eu vou fazer com ele é o seguinte, ó. Eu vou passar dividindo para o outro lado o número menos 1. Quando eu faço isso, o sinal ele some, fica positivo. Então, x ao quadrado vai ser igual a 4 positivo. Observa que agora tem solução, ó. Então, para eu esquecer essa potência, eu considero x como sendo mais ou menos a raiz quadrada do 4, ou seja, 2. Né? Aqui está sem espaço, mas eu posso ter x igual a 2 ou eu posso ter x igual a menos 2. Afinal, a raiz quadrada de 4 é 2, positivo dá mais 2, negativo dá menos 2, certo? Pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, o processo para as outras é o mesmo, tá? Fica aí para que vocês possam agora, para aqueles que não entenderam, resolver o problema G e H. Então, 2. Uma loja vende um espelho que tem formato de um quadrado de lado medindo x metros pelo valor de R$800. Desenhe um esquema ilustrando o espelho vendido pela loja, indicando as medidas de seus lados. Escreva uma expressão algébrica que descreva a medida da área do espelho em função do seu lado. Então, pessoal, basicamente é um quadrado, concorda? Então, eu vou desenhar aqui a partir de uma régua, tá? Uma figura que tem essas características. Eu vou desenhar aqui com 2 centímetros, mas a distância aqui pra gente não tem importância, né? Só para ficar mais ou menos aqui simétrico, tá? Certo? Lado medindo x, né? Se é um quadrado, todos os lados medem x. Então, se esse lado mede x, esse lado mede x. Qual que é uma expressão que eu possa usar para representar a área? O que é a área? A medida dessa superfície aqui, ó. Eu sei que a área é dado pelo produto da base multiplicado pela altura. Logo, a área é a base mede x. Então, vou usar um pontinho aqui, tá? Para não confundir esse vezes aqui com o x. Então, vezes a altura. Se a altura mede x, ora, lembra lá do quando a gente viu um pouco de álgebra, né? X vezes x,
conserva a base e soma o expoente, x ao quadrado. Sabendo que a área total do espelho vendido pela loja é 6,25 metros quadrados, calcule o preço do metro quadrado do espelho e a medida de seu lado. Tudo bem, então vamos calcular primeiro o metro quadrado do espelho. Preço do metro quadrado. Ora, eu sei que a área ela tem 6,25 metros quadrados. E qual que é o preço? O preço que eu vou chamar de P é de R$800. Ora, eu quero saber quanto eu paguei por metro quadrado. Então, se eu quero saber quanto eu paguei por metro quadrado, eu tenho que fazer a divisão entre o quê? O quanto eu paguei dividido pela área, ou seja, a quantidade de metros quadrados. Eu tenho que efetuar essa divisão. O resultado é quanto eu paguei por metro quadrado, tá, pessoal? O que vocês podem fazer aqui? Vocês podem aproveitar, tá? É uma divisão de números decimais, né? Lembra que eu ensinei para vocês que a gente tem que igualar o número de casa após a vírgula. Se aqui eu tenho duas casas após a vírgula, lá em cima eu posso fazer a seguinte alteração. Eu posso colocar um vírgula aqui e colocar vírgula 00. Afinal, 800,00 é a mesma coisa que 6,25. Mas, Guilherme, para que você faz essa alteração? Justamente para eu fazer a divisão só de números inteiros. Porque nesse momento em que o número de casas após a vírgula está igualada, ó, duas aqui, eu posso esquecer a vírgula. Se eu esquecer, eu vou ficar com 80.000, né? Aqui tem um ponto, dividido por 625. Essa divisão de inteiros é o equivalente a essa divisão desses decimais. E para agilizar, isso aqui vai ser equivalente a... Desculpa, pessoal, meu celular acabou a bateria, tá? Tive que carregar um pouquinho para continuar o vídeo. Então, fazendo essa divisão, tá bom? Vocês vão obter exatamente o número 128. Opa! 128. O que seria esse 128? Seria R$128 por metro quadrado, tá bom? Seria esse o preço por cada metro quadrado. C. Um cliente, né, que precisa de um espelho de tamanho menor, pediu para reduzir em... tem um detalhe aqui que ele pediu para calcular a medida do lado. Concorda comigo? Concorda? Então a gente precisa calcular a medida do lado. Eu sei que o lado é x e a área é x ao quadrado. Então essa área está sendo igual a 6,25. Então o que eu vou fazer? Eu sei que a área ela é igual a 6,25 metros quadrados. E eu sei que essa área também é dada por x ao quadrado. Então, a gente monta a equação x ao quadrado igual a 6,25. Perceba que x ao quadrado já está isolado. O que eu posso fazer é esquecer esse expoente, considerar o valor positivo e negativo da raiz quadrada de 6,25. Aí você fala, Guilherme, como é que eu vou calcular isso aqui? Na matemática, né, a gente que tem mais habilidade, eu faria da seguinte forma. Claro, você pode ir para a calculadora, mas olha o que eu vou fazer que interessante. 6,25 é a mesma coisa que 625 dividido por 100. É a mesma coisa. Se você pegar o 625 e dividir por 100, cai aqui. Então, raiz quadrada de 625 é a mesma coisa que raiz quadrada de 6,25 é a mesma coisa que raiz quadrada de 625 dividido por 100. Ora, se esse número é igual a esse, a raiz quadrada desse tem que ser igual a raiz quadrada desse. Então, o que a gente faz, pessoal? A radiciação ela tem uma propriedade em que eu posso... Se eu estiver calculando a raiz quadrada de uma divisão, eu posso calcular a raiz quadrada do número de cima e dividir pela raiz quadrada do número de baixo. Vai dar a mesma coisa. A álgebra me permite fazer isso. E raiz de 625, ela é exata, é 25. E a raiz de 100, ela também é exata, é 10. Então a raiz quadrada de 6,25 é a mesma coisa que 25 dividido por 10, ou seja, 2,5. No caso lá tem metros, vamos lá ver, recorrer, metros quadrados, né? Então o lado desse quadrado é de 2,5 metros. Então, esse quadrado aqui, ó, aproveitar a sombra do anverso. Então, ele tem
2,5 metros por 2,5 metros, totalizando os 6,25 de área. Certo? Só que, Guilherme, você não tem que considerar o valor positivo e negativo de 2,5? Pessoal, observa o seguinte, as soluções da equação seria mais 2,5 e menos 2,5. Mas faz sentido o lado do quadrado ter uma medida negativa? Então isso aqui pra gente não existe, só o valor positivo, tá? Então, vamos passar para a próxima. Certo. Então, um cliente que precisa de um espelho de tamanho menor pediu para reduzir em 50 centímetros o comprimento de cada lado do espelho vendido pela loja. Então, não vai ter 2,5 por 2,5, vai ser um menor. Desenhe um esquema ilustrando o espelho com as medidas específicas pelo cliente em metros. Ora, então, eu quero saber qual é a minha nova medida, sendo que eu vou ter que reduzir 50 centímetros do lado desse quadrado. Aí você pensa, Guilherme, bom, eu não posso tirar 50 centímetros de 2,5 metros, né? Eu só posso tirar grandezas iguais. Observe o seguinte, 50 centímetros equivale a quantos metros? Equivale a 0,5 metros, concorda? 50 centímetros é meio metro. Afinal, 100 centímetros equivale a 1 metro. Então, em vez de ter 2,5, eu penso 2,5 metros menos 0,5 metros vai ser um espelho de lado 2 metros, concorda? Então, esse lado vai ter 2 metros, esse lado vai ter 2 metros. Qual que seria a área agora, pessoal? Ora, se vale 2 e 2, 2 vezes 2, a área total desse espelho agora é de 4 metros quadrados, né? Quais são as dimensões da área e do perímetro solicitado pelo cliente? Ora, a área é 4 metros quadrados e o perímetro que eu vou representar por P é a soma de todos os lados. Então, vai ficar 2 mais 2 mais 2 mais 2, né? Perímetro é a soma dos lados. Então, 4 lados vezes 2 metros cada lado vai dar 8 metros. Não é quadrado porque perímetro, né, é uma medida linear, tá bom? Não é medida de área. Então, depois que a fábrica produziu o espelho do tamanho que o cliente pediu, ele solicitou à loja que fosse instalada uma moldura. Uma moldura é um detalhezinho aqui do lado, tá bom? Em torno do contorno do espelho. A loja cobrou R$15 por metro quadrado da moldura. Qual o valor total pago pelo cliente? Ora, ele está cobrando R$15 para fazer a moldura para cada 1 metro quadrado. O espelho tem 4 metros quadrados, esse novo espelho. Perdão, não estava vendo aqui. Ó. Então, eles estão cobrando R$15 a cada 1 metro quadrado. Ora, o espelho esse novo espelho tem quanto? 4 metros quadrados. Basta que eu pegue 4 e multiplique por 15. 4 vezes 5, 20. Põe o 0, sobe 2. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. Então, ele vai pagar R$60 para modular os 4 metros quadrados desse novo espelho. Certo, pessoal? Os exercícios são esses, tá? Foi um PET aí, uma primeira atividade tranquila. Eu achei ela interessante, tá bom? Mais aí no nível, né? Que nós estamos, da situação que nós estamos trabalhando, estudando. Então é isso, estou à disposição de todos. Só me procurar. Um abraço.